Bem-vindos de volta aos vídeos de jQuery. No vídeo anterior vimos então a utilização de child filters dentro dos selectors. Neste vídeo vamos falar sobre os content filters. Ora, temos estado a ver a possibilidade de utilizar o jQuery para selecionar elementos através dos seus atributos e respectivos valores. Ora, no entanto, nós podemos também utilizar aquilo que se designam por content filters, que não são nada mais, nada menos do que selectors ou filtros que nos permitem analisar o conteúdo dos próprios elementos, isto é, o texto que aparece dentro das tags dos elementos. E nós temos aqui, no caso, o exemplo de vários parágrafos que contêm texto muito semelhante, exceto na parte final, onde tem aqui vários algarismos que os distinguem. E, portanto, é simples para utilizar neste exemplo que eu vou agora demonstrar. O primeiro content filter que eu vou falar é o content filter contains. E contains significa conter, isto é, vamos analisar aqui, por exemplo, ou vamos selecionar todos os elementos parágrafo dentro de um div que contenham, neste caso contains, e que contenham o quê? Por exemplo, a expressão div2, ok? Então eu vou colocar aqui div2, ok? Vou agora fechar aqui, vou depois colocar aqui CSS, porque é o caso que nós temos estado aqui a modificar, background color yellow. E, portanto, o que nós vamos ter aqui, basicamente, é o seguinte. Vamos selecionar todos os parágrafos cujo pai é um elemento div, que é o que acontece aqui neste caso, e que contenham dentro do seu conteúdo a expressão div2. Ora, nós temos aqui três divs, cada um deles com um determinado número de elementos parágrafo, mas temos aqui dois divs que contêm parágrafos com a expressão div2, ok? Então, neste caso, o que vai acontecer é que quando eu refrescar, vão ser selecionados os div2 quer do último div, quer do primeiro div. E, portanto, esta é a utilização do contains, permite-nos avaliar ou selecionar os diferentes elementos, não através dos seus atributos, como nós vimos em vídeos anteriores, mas através do conteúdo, isto é, do texto que existe dentro do próprio elemento. Vamos, entretanto, ver aqui um outro caso de um content filter que se designa por empty selector. Ora, para termos aqui a experiência do empty selector, nós vamos pegar aqui num dos nossos parágrafos e simplesmente limpar todo o seu conteúdo. Quando nós formos aqui a refrescar a nossa página, eu vou aqui retirar o selector, ok? Portanto, nada irá ser afetado pelo nosso texto, mas acontece aqui um pormenor, que foi o nosso parágrafo que desapareceu. Ora, o que nós vamos poder fazer, neste caso, não é utilizando o CSS, uma vez que ele não contém qualquer texto, e, portanto, nós não iríamos formatar um elemento que não contenha ou que está vazio, mas temos a possibilidade, através do jQuery Selector, utilizar um Content Filter que me vai buscar apenas os elementos que estão vazios. E, para isso, eu vou colocar aqui div p empty. Ok? Ele vai-me buscar todos os elementos parágrafo que estão dentro de um div, que é o caso que acontece aqui. Temos aqui os vários divs, eu vou aqui separá-los para melhor vermos os diferentes divs que aqui temos, e portanto temos aqui um div, temos aqui outro div e temos aqui um outro div. E neste caso temos aqui um parágrafo que, apesar de estar identificado, não contém qualquer texto lá dentro, ok? Então, por esse motivo, o que vai acontecer quando eu utilizar o Content Filter Empty, ele vai selecionar esse parágrafo. Ora, o que é que eu posso fazer com esse parágrafo? Neste caso, eu posso simplesmente colocar text e à frente definir o texto. Este parágrafo estava vazio. Ok? E vamos ver então o que é que vai acontecer neste caso. Eu vou refrescar a minha página e cá está. Este parágrafo estava vazio e, portanto, inicialmente nós tínhamos na nossa estrutura HTML um elemento que não continha texto
E através desta implementação do selector, com o content filter empty, nós tivemos a possibilidade de ir buscar o parágrafo que estava vazio e colocar-lhe algum texto. Evidentemente que se nós esvaziarmos aqui também, por exemplo, um parágrafo do último div, portanto estamos a retirar esta linha, o que é que vai acontecer quando eu refrescar o texto? Este parágrafo estava vazio e este parágrafo estava vazio, o que quer dizer que os dois parágrafos não continham qualquer espécie de elemento. Curiosamente, nós depois iremos ter a ocasião de trabalhar mais com isto, nós podemos agora simplesmente fazer o seguinte, podemos concatenar aqui a seguir o CSS, e neste caso background color yellow, e reparem o que é que vai acontecer aqui nesta expressão. Ele vai selecionar todos os parágrafos que por origem estão vazios, vai alterar ou vai adicionar o texto que lá está dentro, neste caso este parágrafo estava vazio, e o CSS vai formatar o parágrafo. E portanto, reparem o que é que vai acontecer, cá estão então os parágrafos devidamente formatados. Um outro content filter que nós podemos aqui ver é o has. Has do verbo haver em inglês. Ora, neste caso, o que nós vamos aqui fazer não é já alterar o texto, mas sim voltar à velha tradição do CSS para termos aqui a seleção visual do elemento. Ora, o que acontece então é o seguinte, vamos imaginar que nós temos aqui, eu vou simplesmente eliminar tudo isto e vou colocar aqui um div que vai conter um parágrafo, ok? E portanto temos aqui P parágrafo dentro de um div. E depois vamos ter aqui um parágrafo fora do div. Ok? Ora, parágrafo fora do div. Ora, se eu agora refrescar tudo isto, nós vamos ter então aqui dois parágrafos, aparentemente formatados da mesma forma, no entanto este aqui está dentro de uma estrutura ou de um elemento div. Então eu posso utilizar aqui um selector com um content filter que é o has. E neste caso eu coloco div e vou simplesmente colocar à frente do div has e depois entre parênteses has o quê? Um P. Isto significa o seguinte, selecionar todos os valores, neste caso o div, que contenha um parágrafo, ok? Pelo menos um parágrafo. E, portanto, neste caso nós não temos aqui, ou melhor, temos aqui um parágrafo fora de um div e temos aqui um div com um parágrafo. Vamos refrescar e cá está. Eu poderia até fazer o seguinte, posso colocar aqui um div, ok? Div barra div e colocar dentro deste div um elemento do tipo span. Span, e agora vou colocar aqui texto dentro de um span que está dentro de um div. Ora, se eu agora refrescar aqui isto tudo, reparem o que é que acontece. Apesar de termos aqui duas estruturas aparentemente semelhantes, o facto de esta conter um elemento do tipo P, parágrafo, e esta conter um elemento tipo span, é suficiente para diferenciar a forma como o meu selector vai buscar. E, portanto, neste caso, selecionar os elementos do div que contenham, isto é, que tenha um elemento P. Se eu tiver aqui um elemento span, neste caso o que vai acontecer vai ser formatado o segundo div. Ora, vamos aqui complicar um pouco mais as coisas e vamos definir aqui também um texto span dentro deste div. E reparem o que é que vai acontecer, eu vou refrescar e todos os elementos vão ser selecionados. Provavelmente a forma de ver não é a mais eficiente, eu vou colocar aqui um HR para criar um separador e reparem então o que é que acontece. Eu, ao selecionar o div que contém um span, eu vou depois obviamente influenciar através do CSS todos os elementos que estão dentro deste div, ok? E portanto o content filter permite-nos
esta possibilidade de selecionar por defeito os contentores, neste caso um div, qualquer coisa ou qualquer elemento que contenha outros elementos, através do has determinado elemento. E finalmente vamos ver ainda aqui o parent selector, ok? Portanto temos aqui um content filter, neste caso, que é o parent selector. E o parent selector vamos poder fazer com ele o seguinte: vamos aqui definir, por exemplo, apagar tudo isto e vamos colocar p parent. E o que vai acontecer aqui é o seguinte: vamos aqui refrescar e reparem, foram aqui formatados os elementos que são os pais do nosso elemento selecionado. Parece um pouco estranho isto aqui que eu fiz. Por vezes não é muito simples perceber de que forma é que estes filtros funcionam, mas nós podemos tentar aqui verificar o que é que acontece. Neste caso nós temos aqui texto de um parágrafo em HTML e o que nós aqui fizemos foi selecionar parágrafos que sejam parents, isto é, que não tenham aqui elementos acima deles, ok? E portanto, se eu colocar aqui um div parent, o que vai acontecer é que nós temos aqui vários divs que são pais de qualquer coisa, ok? Portanto, texto dentro de um div, cá está, texto dentro de um div, depois o div que contém vários filhos e, portanto, genericamente é dizer selecionar os elementos de um elemento que seja pai de outros elementos, ok? Eu vou aqui expressamente colocar um div a seguir aqui no final, ok? HR e agora div e depois fechar o div, isto é, um div que está sem rigorosamente nenhum elemento lá dentro. Ora, este div teoricamente seria usado para colocar cá valores dentro, no entanto ele não tem nada. Vai aparecer aqui um separador e o que acontece genericamente é que se eu quiser aqui colocar um texto qualquer ou qualquer coisa, eu agora não vou entrar em detalhes porque não quero avançar muito ainda nestas implementações das ações, mas desta forma o que acontece é que este último div, apesar de não ser visível aqui no exercício, não seria selecionado para ser, enfim, formatado ou acrescentado algum texto, uma vez que ele não é pai de ninguém, portanto é um pai sem filhos, ok? E portanto assim explicamos desta forma neste vídeo o conceito de Content Filters.